Será que vai rolar uma privatização das praias caso a PEC número 3 de 2022 seja aprovada no Senado? Essa proposta de emenda constitucional já foi aprovada no Congresso e agora voltou a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A ideia da PEC, em resumo, é autorizar a transferência de terrenos de marinha para estados e municípios e proprietários privados. Hoje, esses terrenos pertencem à União. É importante lembrar aqui que não são terrenos da Marinha, mas terrenos de Marinha. São áreas situadas no litoral que foram demarcadas ainda na época do período imperial do Brasil, né, em 1831. Na época ficou estabelecido que os terrenos de marinha seriam aqueles situados numa faixa de 33 metros a partir da linha de maré, a partir da maré mais alta daquele ano. Enfim, a ideia é que esses terrenos de marinha sejam transferidos gratuitamente para estados e municípios ou através de pagamento, né, quando for o caso de um agente privado. E é aí que o bicho pega, né? É aí que a gente entra na questão da privatização ou não, que é o que a gente vai discutir. Meu nome é Vitor Maurício, eu sou professor de Geografia aqui do Chá de Humanas, e nos próximos minutos eu vou falar sobre privatização, segregação, turismo, meio ambiente, mudanças climáticas e até do menino Neymar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pausa, se inscreve e volta. Sextou com chá. Acho que a gente já pode começar com uma resposta aqui. Se as praias vão ser privatizadas? Não. Na teoria, as práticas não vão acontecer. Por quê? Porque não pode, né? Tem uma lei federal que impede isso. É a lei número 7.661, né, de 1988, que instituiu, na época, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, né, que determinava o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Abre aspas. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. Bom, isso é a teoria, né? Mas e na prática? Aí eu acho que o ponto número 1 que a gente precisa discutir é a questão do acesso. Numa entrevista para a Rádio Nacional, a Ana Paula Prates, ela é diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, ela disse o seguinte, aí abre aspas para a fala dela. No caso dos entes privados, como a União deixará de compartilhar os terrenos, o proprietário poderá dificultar ainda mais o acesso à areia, criando, na prática, praias particulares, mesmo havendo determinação legal de que elas não tenham dono. E, de fato, quando a gente para pensar, se um condomínio ou um resort ocupa uma área com uma extensão gigantesca, o acesso ali, obviamente, vai ser inviabilizado, vai ser impossível. Quer ver um exemplo? No mês passado, por isso que eu falei aí do menino Neymar, no mês passado o Neymar, ele assinou uma parceria com uma incorporadora, uma empreiteira, né, chamada Due Incorporadora, para um projeto que está sendo divulgado como o Caribe brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o condomínio, que obviamente, né, só vai ter imóveis com alto padrão, vai ocupar um trecho de 100 quilômetros na costa, entre os litorais de Pernambuco e Alagoas. Cara, 100 quilômetros é muita coisa. É muita coisa. O que acontece é o seguinte,
Você tem um paredão de 100 quilômetros, porque é um condomínio, é uma área privada, e nesses 100 quilômetros o acesso à praia fica inviabilizado. Você pode ir lá na areia daquela praia? Você pode. Você pode, se você contornar esses 100 quilômetros e entrar lá por uma entrada possível que estiver muito longe dali, você pode, né? Então a praia vai ser privatizada? Não, segundo o relator, né, do Senado, Flávio Bolsonaro, não. A PEC ela não visa a privatização das praias. Mas, realmente o texto não está ali, né? No texto não está escrita a palavra privatização. Mas se você tiver que andar 100 quilômetros para acessar uma praia, é óbvio que nesses 100 quilômetros, né, pouquíssimas pessoas vão ter acesso. E é claro que essa questão do acesso ela é a mais importante aqui, né? Não é uma privatização, não é. Não está escrito a palavra, não é uma privatização como a privatização, sei lá, da Vale do Rio Doce e as privatizações dos anos 90. Não é assim. Se tu chegar lá de barquinho, você pode descer também, você não vai ser preso. Você não vai ser preso porque você, em tese, também não está invadindo uma propriedade privada, chegando na areia desse condomínio. Mas, galera, na prática, né? Então, só com esse exemplo já dá para perceber que vai sim haver restrição de acesso. Então, se isso não é privatização, bom, não dá nem para começar a conversar, né? O número 2 que eu queria falar para vocês, o segundo ponto, que eu acho importantíssimo, tá? Já que a maioria dos nossos alunos e alunas são vestibulandos, fazer uma associação dessa PEC com a questão das mudanças climáticas, né? Então, novamente, citando aqui a Ana Paula Prates, sobre a questão ambiental, ela falou o seguinte aqui, abre aspas, é um projeto de emenda à Constituição que acaba com a figura dos terrenos de marinha. São todos os terrenos que têm influência da maré. Então isso abrange a maioria do nosso litoral, e aí vem o problemão aqui, em manguezais, dunas, falésias, restingas e a entrada dos rios, onde você tem toda essa influência da maré. Então o negócio já começa a ficar muito mais embaixo aqui, né? O Alexandre Turra, peguei uma outra fala aqui para vocês, o Alexandre Turra, que é professor titular do Instituto Oceanográfico da USP, disse o seguinte numa matéria para o site O Eco. Esse site ele é mais especializado em jornalismo ambiental. O Alexandre Turra disse o seguinte: de forma geral, os ecossistemas das praias e dos manguezais, importantes componentes da biodiversidade marinha, provêm relevantes benefícios para as pessoas. Entre eles, temos a proteção da linha de costa de eventos extremos, como as ressacas, a sustentação da biodiversidade e da produção pesqueira, além do sequestro e estocagem de carbono, contribuindo para a regulação climática, fecha aspas. Então, gente, a gente está no momento, né, onde a gente não deveria nem tá construindo mais nada em áreas onde a gente ainda tem vegetação, né, e ecossistemas vivos, sobretudo esses ecossistemas que têm a ver, né, com as mudanças climáticas. O aumento do nível dos oceanos é mais do que comprovado, vai acontecer, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai construir mais, né? A gente vai concretar, colocar infraestruturas que são impermeáveis, né? Em áreas de manguezal, em áreas de vegetação costeira. Isso é um verdadeiro absurdo, completamente fora do padrão do que a gente deveria estar seguindo hoje, né? E não é à toa, que essa PEC está sendo endossada pelo senador Flávio Bolsonaro, e quando seu pai era presidente, a gente teve um verdadeiro negacionismo com relação, né, à questão das mudanças climáticas. Essa galera não acredita nisso, ou finge que não acredita, não vou entrar nesse mérito, né? Para essa galera, desenvolvimento é construir mesmo, é deixar o boi passar. A gente não pode esquecer, né, o ex-ministro do Meio Ambiente,
o Ricardo Salles, né, naquela famosa reunião ministerial, o cara é ministro do Meio Ambiente, falou, vamos aproveitar esse momento aqui da pandemia para deixar a boiada passar, ou seja, escancarar o desmatamento mesmo. Então, não dá para esperar muita coisa dessa parte, tanto dos deputados, quanto no caso do Senado, né? Tem muita gente que não acredita nisso, ou vê benefícios na exploração e muitos malefícios na questão da preservação ambiental, enfim. E está pouco se lixando também para a questão do acesso à praia, né? Não acho, eles argumentam, né? Vou falar aqui no próximo ponto, que vai haver uma regularização dos terrenos, isso vai beneficiar as pessoas, enfim. Mas a verdade é que essa ala, né, que nós temos no Congresso e no Senado, ela vai ser sempre... Ela não vai pensar em problemas ambientais, nem pensar em problemas de acesso às praias. Não vão. Então, o ponto número 3 que eu separei aqui é quais são os argumentos de quem é a favor, né? O primeiro é que o Flávio Bolsonaro ele deixa bem claro, né, que a PEC não fala em privatização. Então, ela não deve ser negada com esse argumento da privatização, né? De fato, a PEC não fala, não utiliza a palavra. O texto, como está hoje, não utiliza a palavra privatização. Mas, como eu mostrei para vocês, né, com um exemplo só, a gente sabe que na prática é isso que vai acontecer. É uma privatização indireta. O outro ponto defendido por quem é a favor, né, como eu estava dizendo, é a regularização dos terrenos de marinha. Né? Então, segundo o próprio relator da PEC, Flávio Bolsonaro, aí eu vou abrir aspas para ele, né, há inúmeras edificações realizadas sem a ciência de estarem localizadas em terrenos de propriedade da União. Né? Então, segundo ele, essas propriedades deveriam ser regularizadas. Aí ele, no discurso dele, ele fala também até de populações ribeirinhas, né, de regularização desses terrenos, de populações tradicionais, de pescadores, né? Agora, ele não está preocupado com isso, gente. Ele não está preocupado com isso. Outro ponto que o Flávio Bolsonaro destaca, e eu vou abrir aspas para ele aqui, né, ele fala de reduzir a tributação para cidadãos e investidores. Né? Então, segundo o Flávio Bolsonaro, abre aspas aí de novo, o cidadão tem que pagar tributação exagerada sobre os imóveis em que vivem. Pagam foro, que é o imposto, né? Pagam foro, taxa de ocupação e IPTU. Já os municípios sofrem restrições ao desenvolvimento de políticas públicas quanto ao planejamento territorial urbano em razão das restrições do uso dos bens sob domínio da União. Né? Então, ele vai defender que sim, tem que ser passado para os municípios e para os estados, né? Porque os municípios, né, eles têm muito mais domínio e noção sobre o que deve ser realizado de investimento nessas áreas que pertencem, em tese, né, a algum município, mas estão sob domínio da União por serem áreas de marinha. Né? Por fim, a galera a favor vai defender que esses novos empreendimentos, né, primeiro que esses investidores eles estariam mais seguros, né, com uma legislação sabendo que eles não vão ter que dividir o poder sobre aquela área com a União, como é hoje. Né? Então, segundo as pessoas que são a favor, isso seria um benefício para os investidores. E aí, dentro dessa mesma linha de raciocínio, eles vão jogar com a questão da geração de empregos. Olha, se tiver muitos investidores querendo investir, né, em turismo, hotelaria, essa coisa toda, isso vai gerar muitos empregos. Cara, gerar muitos empregos a que custo também? Né? Quantos subempregos também não vão ser gerados ali? Né? E subempregos que eu estou dizendo que provavelmente muita gente vai trabalhar, né? Como a gente sabe que trabalha, como um tipo de mão de obra análogo à escravidão. Né? Não é uma geração de empregos
onde as pessoas vão ganhar bem. Não, vai haver uma super exploração da mão de obra ali, né? E ao mesmo tempo você retira o emprego também de pessoas que trabalham na praia, né? Pessoas que trabalham na areia, vendedores, enfim, de tudo. Se você já foi numa praia, você percebeu a quantidade de comércio que é envolvida, né? Comércio de bebidas, de sorvete, de água de coco, de açaí, enfim, de tudo que vocês imaginarem. São muitas pessoas que vivem disso também, né? Então, essas pessoas, obviamente, vão ser proibidas de trabalharem nessas faixas que vão ser privatizadas. Enfim, eu trouxe o debate aqui para vocês, né? Vocês podem refletir. Obviamente que o meu ponto é que eu acho uma grande burrada essa PEC, né? Por questões do acesso mesmo, por questões ambientais, que para mim são muito, muito claras. Eu vou ficando por aqui, espero que a discussão tenha contribuído. Até a próxima. Meu nome é Vitor Maurício e agora parece que sextou com chá, com a PEC das praias. Sextou.